2, 1. Bom, muito bom dia. Quero agradecer a presença do senhor aqui com a gente, João Amoedo, para poder nos conceder essa entrevista, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Eu começo perguntando, o senhor fez carreira sempre na iniciativa privada, nunca ocupou nenhum cargo público. Acha que reúne as qualificações, a experiência necessária para poder ajudar a população brasileira sem ter nenhum tipo de experiência com a máquina pública? Bom, primeiro quero agradecer o convite, é muito bom estar aqui no Metrópolis conversando com vocês, colocando as ideias no novo. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Basicamente porque uma gestão pressupõe você conhecer dos problemas, fazer o diagnóstico, né? E no caso brasileiro, o que a gente tem visto é que a experiência na máquina pública, de quem está na máquina pública, tem sido muito ruim, porque tem sido uma experiência justamente de privilegiar pequenos interesses de pequenos grupos, de minorias, trazer privilégios, e a gente quer, como cidadão, e foi por isso que a gente começou o projeto novo, justamente representar o cidadão brasileiro, que hoje paga uma carga tributária altíssima, 153 dias por ano para pagar imposto, recebe praticamente nada em troca, né? Saúde muito ruim, segurança nem se fala, educação de baixíssimo nível. Então eu entendo o seguinte, o que a gente precisa é trazer pessoas que estejam comprometidas com princípios e valores, que foi isso que a gente definiu no novo, que entendam que o cidadão é a prioridade e não acordos feitos aí para ter mais tempo de televisão, para ter mais verba pública, para gastar na sua campanha, para se perpetuar, e líderes que tenham capacidade de montar boas equipes, usar os bons recursos da área pública, gente que está aqui trabalhando, mas que também inspirem pelo exemplo, né? E que comecem dando exemplo dentro de casa, até cortando privilégios e benefícios, e que tenham ao longo da sua vida, eu acho que esse é um diferencial que eu apresento em relação a vários deles, tenham mostrado que tiveram capacidade de realizar, de fazer bons projetos, tanto na área pública quanto na área privada. E aí eu gosto de mencionar a questão da montagem do partido, porque eu tenho sempre analisado vários pré-candidatos dito o seguinte, quando questionados por que trocaram tanto de partido, não, porque não teve coerência nos partidos que eu estava, por isso eu acabei passando por 5, 6 partidos, e nós, no Novo, sem nunca termos passado pela política, dissemos o seguinte, se a gente quer fazer as coisas certas, você precisa ter uma instituição que seja coerente com seus valores. E que traga pessoas que identificam essas ideias. Então, partimos para a montagem de um partido, que é algo dificílimo no Brasil, né? Basta dizer, só para fechar o raciocínio, que nos últimos 30 anos, o Novo foi o único partido que foi estruturado, conseguiu registro, que não veio de nenhuma agremiação religiosa, nenhum sindicato ou nenhuma dissidência de um partido já existente. Agora, vocês têm um jargão que tem que trocar tudo, né? E a troca, às vezes, não é positiva. Como é que o Novo vai chegar ao eleitorado para garantir, dar essa credibilidade para o eleitorado de que essa troca vai ser boa? Eu acho que o eleitorado está vendo, na prática, o que está acontecendo. Primeiro, ele assistiu nos últimos 2, 3 anos todo esse processo de deterioração da economia, deterioração da política, explicitação das práticas políticas, da velha política, mensalão, lava-jato, e isso deu a ele um índice de indignação muito grande que fez com que ele se interessasse mais na política, né? E não satisfeito com toda essa demonstração, o que a gente tem visto agora, mais recentemente, quando a gente está afunilando para o processo eleitoral, uma série de atitudes incoerentes, mostrando que a perpetuação do poder é o principal objetivo, em detrimento do cidadão. Ano passado tivemos, por exemplo, a aprovação desse fundo eleitoral e com quase 2 bilhões de reais, no momento que o país não consegue ter suas contas equilibradas, precisa fazer uma reforma da Previdência, não tem recurso para o básico, e mesmo assim foi direcionado mais 2 bilhões de reais para os partidos políticos, divididos, inclusive, esse é o mais grave, de uma forma que os principais partidos que estiveram mais envolvidos nas denúncias da Lava Jato serão aqueles que receberão a maior quantidade de verbas. E agora, se afunilando aqui no processo, como eu estava dizendo, uma série de indefinições quanto a candidaturas à vice-presidência, candidaturas ao governo mesmo aqui do Distrito Federal, mostrando que a aglutinação está sendo muito difícil, porque os acordos por trás, os acordos nos bastidores, para justamente viabilizar a inexistência da coligação com o cidadão, que é o que o Novo quer fazer, estão levando as pessoas a atitudes incoerentes. Então, esse desejo de renovação acho que está muito latente. O que a gente precisa agora é transformar essa indignação em ação dos eleitores nas urnas, né? Agora, é óbvio, quer dizer, não dá para generalizar, sempre tem uma outra pessoa boa na política e a gente pretende, ao chegar lá, juntar os melhores quadros, tanto de políticos quanto também de funcionários, e fazer uma gestão que harmonize isso com equilíbrio,
mas com muita determinação e obstinação para não se desviar de princípios e valores. Agora, o novo significa descontinuidade, porque há uma crítica muito grande também que se faz de que todo governo que chega, especialmente esse que vem com uma proposta, né, de disruptura, de que ele vai apagar tudo que se fez para poder se impor ali num novo projeto. Agora, isso para a população muitas vezes acaba significando nunca se completa um projeto. A gente está sempre renovando de 4 em 4 anos ali um ciclo que começa do zero e que às vezes rompe com processos de desenvolvimento. Quando se fala em novo, significa disruptura com tudo que se foi praticado? Não necessariamente, Lilian. Esse é um bom ponto. Inclusive, essa semana foi interessante essa sua colocação, porque em 2 oportunidades, 2 eventos, eu tive, justamente fiz alguns comentários sobre isso. Me incomoda, no fundo, quando você vê bons programas que foram eventualmente colocados em prática, seja na saúde, na educação, e que quando entra um político novo, ele entende que ele não pode continuar, porque parece que ele está endossando o legado de alguém. E aí a gente começa tudo de novo na gestão pública. Então, o que a gente entende é o seguinte: a gente tem que ter eficiência no processo. Então, o que está indo bem, a gente vai avaliar com os dados que tem, e se estiver indo bem, não tem por que não continuar. Quer dizer, não faz o menor sentido, que a gente não está trabalhando aqui para criar legados de agendas pessoais. A gente está trabalhando para melhorar a vida da população. Se alguma coisa foi testada, está dando bom resultado, não só vamos continuar, mas devemos até ampliá-la. Agora, o que, por exemplo? O que o senhor continuaria? O que está sendo bom e que o senhor continuaria? Olha, falando do governo federal, por exemplo, teto dos gastos é uma coisa que tem que ser mantida. A reforma da Previdência que estava se tentando aprovar tem que ser feito. Acho que a gente deve partir daquele modelo que estava ali, tentar melhorar algumas coisas, mas de imediato precisa ser feito, porque senão as contas não fecham. Agora, Michel Temer, que tem conhecidamente, né, muita ingerência ali no Congresso, que tem muito apoiamento no Congresso, não conseguiu. O senhor não tem praticamente aliança nenhuma. Como é que é possível governar sem o apoiamento do Congresso Nacional no atual regime em que a gente vive? Não, a gente precisa ter o apoio. Agora, obviamente, há uma grande preocupação que nós temos no Novo, e acho que não é só do Novo, é de todo cidadão brasileiro, é o seguinte: nós precisamos ter uma representatividade adequada no Congresso. Nós precisamos ter pessoas que estejam no Congresso preocupadas com a nação e não preocupadas em ter um ministério, em negociar um dinheiro específico, em indicar o diretor da Petrobras, porque assim a gente já sabe onde vai dar, a conta não fecha. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar no Congresso pessoas que de fato nos representem. E quando eu falo nos representem, é que tenham esse alinhamento de melhorar o Brasil, melhorar o desemprego, ter um país mais seguro. Então, tudo isso vai refletir nas escolhas que os cidadãos vão fazer. Porque não é um ato descritivo, né? Não é um ato que o presidente da República consegue falar: olha, vamos colocar pessoas com esse perfil. Depende da vontade do cidadão. Do cidadão, exato. Então, qual é o nosso papel? Junto com se aliar à realidade dos fatos e no processo próprio, junto com a imprensa, também mostrar o que está sendo feito e como o resultado disso está impactando negativamente as nossas vidas. E é claro, cabe ao cidadão, consciente disso, fazer as escolhas adequadas. Nesse cenário, nós imaginamos, e a gente é otimista, porque a gente confia no cidadão brasileiro, confia na sua capacidade de escolha, confia na sua responsabilidade. Então, muito diferente até de muita gente que diz: olha, vão ficar sempre os mesmos. Nós não acreditamos, porque a gente confia de fato no bom senso do cidadão brasileiro e no desejo dele de mudança, porque ele quer ter uma vida melhor, o que é mais do que justo, o que é razoável. Então, nós acreditamos que teremos um Congresso mais renovado e, ao chegar ao poder de forma pelas urnas, com a referendo da população e nos primeiros dias de governo, a gente terá o respaldo para uma negociação com o Congresso, que a gente entende que será um pedaço renovado, de colocar em pautas as pautas que a população precisa, né? Votar as coisas que são necessárias. Na questão, só para falar sobre a questão da Previdência, é muito difícil um governo que tem pouca representatividade, como era o caso do Temer, que colocou vários ministros condenados ou sob investigação em determinados processos na Justiça, e que não faz nenhum corte dos seus privilégios, dos seus benefícios. A gente tem uma presidência da República que custa quase 600 milhões de reais por ano. A gente tem um Congresso que custa 29 milhões de reais por dia. Na medida em que você está lá na máquina pública e você não faz nenhum corte, não mostra nenhum sacrifício, e você quer pedir à população
que abra mão de aposentadoria, que abra mão de certo privilégio, e você, pelo contrário, está aumentando dinheiro para partidos, é muito difícil que a população aceite esse discurso. Então, a nossa tese é que quem for para o poder, e essa é a nossa proposta, tem que começar fazendo o dever de casa, dando exemplo, cortando seus próprios custos, né? Para a população saber que faz sentido isso. Que tipo de corte, por exemplo, o senhor faz? Olha, a primeira coisa, não faz sentido ter cartão corporativo, morar em palácio, ter chefe de cozinha, ter dinheiro público para partido, ter 25 assessores para deputado federal, em alguns casos 90 assessores para senador. Quer dizer, não, a gente não pode ter um Congresso que custa 10 bilhões e meio de reais, enquanto a população, temos 13 milhões de desempregados e os impostos pagando aí uma carga tributária. Esse ano nós já pagamos mais de 1 trilhão e 200 bilhões de imposto, ou seja, dá mais ou menos 6 mil reais para cada brasileiro. Né? Uma família média de 4, 5 pessoas já pagou 24, 30 mil reais de carga tributária. E a pergunta é, recebemos o que em troca? Uma educação que o Brasil nos rankings de educação só vai ficando para trás. Ranking de segurança, pelo contrário, quantidade de homicídios, a gente está lá no topo. Isso é reflexo de uma péssima gestão. Por isso que quando me perguntam essa questão, bom, mas João, essa experiência, mas a experiência de gestão da área pública é tudo que a gente não quer, porque ela não tem funcionado, pelo contrário, ela tem sido péssima. Então, o que a gente sempre quis desde o início do projeto é trazer práticas que funcionam, da transparência, da busca de resultados, né? É isso que a gente tem que ter na vida pública. O partido do senhor anunciou no final do ano passado a devolução de 3 milhões de reais do fundo partidário. Não é uma demagogia devolver um dinheiro quando, na verdade, o que se espera é que o dinheiro seja bem utilizado? Exato, mas é bem utilizado pelo dono do dinheiro. O que acontece com esse dinheiro? Ele é tirado de forma compulsória. Eu até gostaria de fazer um desafio a todos que estão nos assistindo aqui. Quantos dos que estão nos assistindo estão satisfeitos que tenham dado dinheiro, pago mais em alguns produtos que eles compraram, para irem para os partidos políticos hoje existentes? Mas não é uma incoerência? O Partido Novo, ele tem ideias bastante interessantes, mas ele precisa ser conhecido. Hoje, o sistema como se faz campanha necessita de financiamento. Como é que vocês vão se tornar conhecidos, conseguir atingir a capilaridade no país sem os recursos para isso? Da forma que a gente está fazendo hoje. O Novo hoje tem 22 mil filiados que contribuem de forma espontânea, com R$ 29,00 por mês, e a gente não tira dinheiro forçado de ninguém. E isso é interessante porque as pessoas se comprometem com o projeto, elas se sentem representadas. Agora, o brasileiro que está desempregado, hoje está pagando mais no saco de feijão para esse dinheiro e financiar a campanha de um político que ele gostaria de ver longe. É uma incoerência. Então, nós, na verdade, nem conseguimos devolver o dinheiro. A gente tem cerca de 4 milhões de reais depositados no Banco do Brasil. A gente fez uma consulta para a Receita para devolver. Não tivemos ainda o de acordo da Receita, o que é impressionante, porque esses mesmos partidos hoje pegam esse dinheiro e compram helicóptero, fazem convenções milionárias, pagando até o frigobar dos membros dos partidos que participam da convenção. E o Novo não, usa dinheiro do filiado que voluntariamente está apoiando. Por que vocês não conseguiram devolver? Burocracia? Burocracia. Eles nunca tiveram essa posição de alguém querer devolver o dinheiro que é da população para a população, então não sabe nem qual é o código para pagar o DARF, então a gente não conseguiu devolver. E vocês conseguiram reunir quanto de dinheiro e é o suficiente a partir dessa captação com os filiados? Lilian, hoje nós, com os recursos que nós temos, a manutenção do partido é feita integralmente com esses recursos, não tem nenhum déficit, né? Para a campanha, a gente tem feito até alguns pedidos, o partido fez algumas campanhas para os filiados, começando a pedir, olha, você não quer depositar um pouquinho mais, em vez dos 29 nos próximos 3 meses? Passando o Pires. Passar um Pires. E é impressionante, por exemplo, essas são as primeiras eleições onde o TSE oficializou o sistema de vaquinha virtual. No início de meados de maio isso foi lançado, nós participamos desse processo e eu lancei nos primeiros 4 dias, mesmo sendo ainda uma pessoa que está no processo ainda de divulgação, eu recebi recursos de todos os estados do Brasil, mesmo o Novo não estando presente em todos, e sou hoje, fora um que talvez não seja candidato porque está preso,
Eu sou hoje dos pré-candidatos o que recebeu a maior quantidade de recursos da população, porque a população entendeu o seguinte: eu quero justamente pessoas que me representem, que não tirem o meu dinheiro à força, que vão lá não para fazer coligações com outros só por tempo de televisão, mas que vão lá para resolver os problemas que a gente tem, né? Com coerência, de forma tranquila, mas objetiva, equilibrado, e que estejam fazendo exatamente o que sempre falaram. Porque no Brasil, infelizmente, acho que eu, pelo menos como eleitor, sempre que acompanho campanhas políticas, aí na hora de votar e definir, eu hoje nunca faria a minha escolha pelo que as pessoas falam, mas sim pelo que elas fazem. Porque a gente já viu que as pessoas falam muita coisa nos processos eleitorais e depois, na prática, a realidade é diferente. Agora, como é que o senhor explica o fato, você está falando de representatividade, o que o brasileiro, em quem o brasileiro se espelha e se sente representado? Um terço da população se sente representado por um candidato que está preso. É verdade, porque o que aconteceu? A informação chegou de forma muito distorcida. Durante anos, a gente ouviu coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, durante muito tempo a gente ficou ouvindo: olha, as estatais são estratégicas para vocês. Aí nós hoje entendemos que as estatais são estratégicas para os políticos, que colocam lá, transformam aquilo num cabide de empregos e usam os recursos das estatais e toda a influência que ela tem para obter benefícios próprios, para se perpetuarem no poder. Então, durante muito tempo no Brasil, por falta de informação, talvez, e por informações muito mal direcionadas por uma elite política, as pessoas acabaram tomando decisões erradas. Mas o que aconteceu, que é a grande diferença nessa eleição? A realidade chega. O Brasil é um país que não cresce, a gente hoje vai crescer aí esse ano talvez 1,5%, o mundo está crescendo quase 4%, temos 13 milhões de desempregados, uma carga tributária altíssima, serviços públicos de péssima qualidade e mesmo assim as contas públicas não fecham, a gente termina com déficit. O senhor privatizaria? Certamente. Por quê? Primeiro que cabe ao cidadão escolher se ele quer ser acionista ou não da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa, e não o governo determinar isso. Segundo, as estatais se tornaram um centro de corrupção. Uma das formas importantes de a gente combater a corrupção é deixar isso na iniciativa privada. E será uma forma de crescer a economia. Só para a gente lembrar, na época do telefone que era público, era uma dificuldade a gente ter uma linha telefônica, demorava 2 anos. Hoje no Brasil todo mundo tem um telefone, às vezes até 2, 3. Então está aprovado. As pessoas, quando querem utilizar um serviço, elas não gostam de ir no hospital público, elas gostariam, se pudessem, ir no hospital privado. A mesma coisa no colégio. Porque os incentivos da gestão são muito mais fortes e funcionam muito melhor do que a pública. Agora, é claro, só para fechar, na questão da privatização, nós precisamos ter um modelo que não transforme um monopólio público num monopólio privado. Então tem que aumentar a concorrência para que o cidadão tenha mais opções e assim ele vai ter preços mais atrativos com serviços melhores. Olha, a política ela se faz também com posicionamentos. Se esse cenário continuar, o cenário político atual continuar, a gente tem uma polarização entre PT, que é a esquerda, e a extrema-direita. Como que o Novo se posicionaria no eventual segundo turno entre esses dois lados? Caio, primeiro a gente está trabalhando e vai trabalhar muito para estar no segundo turno, né? Por quê? Porque nós entendemos que, de fato, o Novo, e ele não é só o nome, o Novo é, de fato, a novidade na política brasileira. Não só pelo nome, mas, como eu disse, mas pela postura, pelas práticas, pelas pessoas que está trazendo, pelas propostas que está apresentando. Então, a gente vai trabalhar para isso. No segundo turno, se por acaso a gente não tiver, nesse cenário que a gente imagina pouco provável, a gente vai ter que analisar as ideias. Nós, no Novo, sempre tomamos as decisões pelas ideias, pelos conceitos, pelos valores. Essa ideia, esse conceito que existe hoje na velha política, de se coligar, de fazer um arranjo por causa do tempo de televisão ou por causa do palanque num determinado estado e no outro, certamente é a pior coisa que pode ter para o cidadão brasileiro. Até porque, depois, se eleito, todas essas alianças terão um custo. E quem pagará esse custo será o cidadão. E ele pagará esse custo através de impostos, através de péssimos serviços, que é o que a gente vê hoje. Então, para o Novo é muito importante a identificação dos princípios e as ideias. Mas nos incomoda muito, e o debate eleitoral está avançando, estamos aí a praticamente 70 dias da eleição, e infelizmente nós não conseguimos ainda, não vislumbramos nenhum outro grupo, nenhum outro partido que esteja preocupado em pensar o seguinte: como é que vai ser o Brasil em 2019? Qual é a nação que a gente quer? Quer dizer, quais são as medidas que têm que ser feitas para a gente deixar de ser uma nação que está preocupada
em não ter crescimento negativo, mas está crescendo 5%, 6%. Pegar um país como, por exemplo, a Austrália, que cresce há 26 anos seguidos, e no Brasil não se fala num plano de governo, não se fala num projeto de nação. Está tudo concentrado em como eu vou me dar melhor naqueles 45 dias para tentar, usando o tempo de televisão, e eventualmente enganar o eleitor, né? Então, é difícil quando a gente olha isso, dizer o seguinte, bom, esse partido se assemelha com as nossas ideias, que são totalmente distantes, totalmente, diametralmente opostas, né? Mas se pensar dessa forma, então o Novo pensaria, não, então o eleitorado, não, cada um faz o que quiser, ou vai direcionar, não, olha, o Novo acredita que esse rumo aqui vai ser melhor. Vocês vão se posicionar realmente, né? Em 2014 nós nos posicionamos, muito provavelmente a gente seguirá a mesma estratégia. Em 2014 nós dissemos o seguinte, olha, o projeto do PSDB não é o projeto do Novo, tanto é que a gente montou um partido, nós não achamos que está na direção exatamente correta, mas consideramos o menos pior e apoiamos naquele momento o Aécio. E se arrepende? Não, porque apesar de tudo que apareceu depois contra o Aécio, a opção Dilma era pior e se mostrou pior, tanto é que foi derrubada do governo e deixou o país na situação que a gente está hoje, né? Então, de novo, o problema no Brasil é que o ruim é muito próximo do pior. Então está ficando cada vez mais difícil essa decisão. E as pessoas vão ter agora a possibilidade de ter coisas diferentes como o Novo, né? A gente tem a bancada evangélica no Congresso Nacional, é uma das mais fortes. Como é que o Novo vai se posicionar com essas questões de religião se alcançar a presidência da República? Como lidar com essa bancada? Olha, nós entendemos que o Estado tem que ser laico, então não tem que ter interferência religiosa. Eu sou carioca, a gente teve agora esse processo lá no Rio, do Crivella, dar algumas declarações, que é o prefeito do Rio, de que ia privilegiar os membros da igreja no atendimento da saúde, coisas desse tipo. Isso é um absurdo, né? É legítimo que as pessoas tenham representação na política, que elas possam defender suas pautas eventualmente comportamentais, as suas pautas econômicas, mas o Estado tem que ter um posicionamento independente disso. É assim que eu pretendo atuar. E mesmo posicionamentos pessoais das pessoas não devem interferir na sua atuação como membro do Executivo, né? Mas essa é a hoje minha não é visão. assim que funciona, na prática não funciona, né? Mas assim... Como controlar essa bancada ali? Não, eles vão ter o direito, eles vão ter a representação, vão colocar os seus posicionamentos e, sendo dentro da democracia, dentro das instituições, tem que ser respeitado. Agora, eu estou dizendo o seguinte, como membro do Executivo, não tem por que você diferenciar e privilegiar determinadas bancadas em troca de algum tipo de pressão ou algum tipo de negociação que não seja republicano, não seja aberto, não seja transparente, que você possa divulgar completamente. Agora o senhor se referiu agora há pouco sobre a questão, elogiou a questão do corte de gastos, do teto de gastos, enfim. Como que o senhor vai enfrentar um judiciário, por exemplo, no caso do judiciário querer aumento, reajuste salarial, por exemplo? Olha, a gente vai ter que trabalhar dentro do orçamento, né? E mostrar que as contas públicas têm que atender às prioridades da população, né? Não faz sentido a gente ter hoje, e por isso precisamos fazer inclusive a reforma da Previdência. Na Previdência a gente vê que o déficit, o buraco que vem dos funcionários aposentados da área privada é cerca de R$5 mil. Quando a gente vai olhar o buraco dos funcionários da área pública, é R$78 mil, 16 vezes maior. Então, não dá para ter coisas funcionando assim. A gente vai buscar o consenso e vai buscar o bom senso também, né? O Brasil precisa fazer o seu ajuste. Agora, é muito mais fácil esse diálogo, e acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje, quando você tem na outra ponta, que é o que a gente pretende fazer no nosso caso, você começa primeiro dando exemplo. Você primeiro começa cortando os seus custos, os seus benefícios, mostrando que você está fazendo as coisas corretas, de forma transparente, com o interesse do cidadão, sem estar fazendo qualquer outro tipo de aliança ou de negociação. Com isso, você tem credibilidade para negociar, você tem credibilidade, inclusive, para endurecer na negociação. Mas se você não tem isso, que é o nosso cenário de hoje, fica muito difícil, porque fica todo mundo no final dizendo assim, bom, eu quero a minha parte, o outro também eu quero a minha parte, e no final o cidadão que paga a parte dos dois, né? Qual dos três poderes hoje o senhor enxerga que tem mais privilégios? Que deveria ser o primeiro foco da sua tesourada? O primeiro, assim, hoje é difícil porque é o executivo e o legislativo, mas eu diria que o legislativo hoje é o principal, né?
todos os benefícios no Congresso, assim, enorme quantidade de assessores. E aí os partidos políticos, né? A gente está falando aqui, a grosso modo, os partidos recebem entre fundo partidário e fundo eleitoral alguma coisa como 2 bilhões e 600 milhões de reais, mais 1 bilhão aproximadamente de propaganda eleitoral gratuita, que não tem nada de gratuito. Então só aí a gente está falando em 3 bilhões e 600 milhões. O Congresso custa 29 milhões por dia, o que dá 10 bilhões e meio. Se a gente cortar metade das verbas de gabinete, metade dos assessores, que é menos do que a gente fez no caso do Novo, quando elegeu os vereadores, que a gente cortou aí mais de 70%, isso já são mais 5 bilhões de economia. Então, só aqui, rapidamente, a gente falou aqui em 9 bilhões de reais de economia, sem fazer muita coisa que é totalmente factível, né? Agora, como seria uma reforma administrativa para enxugar a máquina pública no seu governo? Qual seria a primeira medida que o senhor tomaria? Olha, tem uma série de medidas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é montar um bom time. Então, a primeira coisa é levar para os ministérios gente técnica, gente competente, que tem experiência na área pública e que conhece do que está fazendo, né? Então, e ao mesmo tempo reduzir a quantidade de ministérios. A gente pretende trabalhar com no máximo 12 ministérios, de 10 a 12. São 150 secretarias que a gente poderia reduzir isso. Agora, o que é a vantagem nesse processo? Você vai poder atuar em duas frentes. A primeira é redução de custo. E a segunda, quando você tem uma equipe de 29 pessoas, 29 ministérios, no fundo viram vários feudos, onde cada um está defendendo os seus interesses. Quando você tem 12 pessoas que têm qualificação técnica e foram escolhidas por um projeto, você tem uma unidade, você tem um time trabalhando para melhorar o Brasil, que é o que a gente não tem hoje. Então, a primeira coisa seria isso, e mexer na máquina de ministérios. A segunda coisa que o Brasil precisa fazer, no nosso entender, vai ser a reforma da Previdência, porque os números hoje são impagáveis. E se demorar mais algum tempo, todo o dinheiro arrecadado vai única e exclusivamente para pagar a aposentadoria. A terceira reforma que nós precisamos fazer também é na parte de tributação. O Brasil tem uma carga tributária extremamente complexa, são mais de 82 impostos, tributos, taxas. Então o Brasil hoje, no ranking para se fazer negócio do Banco Mundial, de 180 países, o Brasil está na posição 176. Então a gente precisa simplificar os tributos justamente para dar produtividade e dar mais liberdade para as pessoas empreenderem, porque só assim a gente vai combater o desemprego. Mas na sua gestão, vai ter um reajuste para funcionários públicos, vai ter corte de cargos comissionados? Como que o senhor avalia? Olha, o funcionário público hoje, em média, do nível federal, ganha quase 70% a mais do que a mesma atividade na iniciativa privada. Então, claramente, tem uma distorção. O que eu entendo que a gente precisa fazer? A gente precisa avaliar e valorizar o funcionário público. Ou seja, o bom funcionário público tem que receber até mais, pode ter bônus, pode ter premiação pelo seu desempenho. É uma meritocracia. E o mau funcionário tem que ser trocado, é assim que funciona em qualquer empresa, em qualquer negócio. E, além disso, isso é fundamental porque é um respeito para o cidadão que está pagando imposto e que espera ser bem atendido no posto de saúde, espera ser bem atendido, ter uma educação que funcione. Então, a minha ideia é que a gente dê o mesmo tratamento que os funcionários da iniciativa privada têm para os funcionários da iniciativa pública, né? Eu entendo que é o respeito que a gente tem com o cidadão, que é quem paga a conta. Né? Fique à vontade. Por favor. Não, a minha questão é a seguinte, eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse ponto. O senhor disse há pouco que existem funcionários que ganham muito mais do que na iniciativa privada. Isso quer dizer que o senhor vai fazer uma reavaliação de cargos, de estruturas ministeriais? O senhor vai passar um pente fino, né, quem recebe realmente mais gratificações? Foi isso que o senhor quis dizer? O que eu entendo é o seguinte, o que a gente tem que fazer é olhar a gestão com olhos da eficiência e com dois vetores principais que eu acho que falta na área pública. Qualquer empresa que vai bem, qualquer negócio que vai bem, que entrega bons produtos, tem dois grandes eixos. Ter gente boa e motivada e ter bastante uso de tecnologia, especialmente no mundo que a gente vive. Na área pública eu sinto falta das duas coisas. Eu não vejo uma valorização e uma avaliação, então eu diria mais do que estar preocupado em cortar, a gente tem que avaliar primeiramente. E segundo, colocar mais tecnologia em todos os processos públicos, né? E quando eu falo nos processos públicos, significa também nas áreas de atendimento, na saúde, principalmente, na segurança, porque a gente vai conseguir fazer muito mais com menos.
e no quadro público a gente vai ter que avaliar. Quer dizer, tem esse indicador que é um alerta, que é mais ou menos o indicador que a gente tem semelhante na parte da gestão pública, desculpe, na parte da aposentadoria. Então isso nos dá um indicativo de onde nós devemos colocar algum olhar e avaliar. Faz sentido essa premiação de 79%, 69%? Quer dizer, no mundo em geral, nos países desenvolvidos, o prêmio do funcionário público em relação ao privado é cerca de 15% a 16%. Por que no nosso caso é 69%? Será que a pessoa está trabalhando 3 vezes mais? Vamos verificar. O senhor tem demonstrado ser um liberal na economia, mas um conservador nos costumes. Como é que o senhor vai lidar com questões como aborto, drogas, homofobia? Eu, na verdade, eu não sei muito o que é ser conservador nos costumes, né? Porque eu entendo o seguinte, primeiro, a parte da economia está olhando ao redor do mundo como um todo, a gente vê que foi justamente as economias que têm mais liberdade econômica, que são as que mais prosperaram, onde você tem melhor qualidade de vida, maior renda per capita. Então, o caminho está por aí. Eu até hoje me surpreendo quando ainda tem gente defendendo modelos que não deram certo em nenhum lugar do mundo, inclusive países que tinham os 2 modelos com o mesmo povo e que um fracassou e o outro foi muito bem, a Alemanha, por exemplo, oriental e ocidental. Na questão dos aspectos comportamentais, eu defendo que cada pessoa deva ter a sua opção, deva fazer a sua opção. Então, nesse sentido, eu me considero até liberal, porque eu respeito as opções de cada um. Agora, quando perguntado quais são as minhas opções, eu tenho determinados posicionamentos que são pessoais, né? Mas no caso, por exemplo, do aborto, existe uma regulação do Estado e é sobre isso que eu estou lhe perguntando. Como é que seria o seu posicionamento enquanto presidente da República nessa questão? Exatamente como eu espero que seja de qualquer presidente, seguir a regulamentação do Estado. Quer dizer, no meu caso específico, eu sou contra o aborto, fora os casos previstos em lei. Se por acaso o Congresso Nacional decidir que deve mudar a lei, eu seguirei o que tiver na lei. Não, eu acho que isso é uma questão que eu nem passa pela minha cabeça atuar de forma diferente. Então, questões, posicionamentos pessoais que eu tenha, de forma nenhuma em relação a temas, inclusive comportamentais, de forma nenhuma irão influenciar. Mas um presidente da República, no cargo de presidente da República, claro que ele tem influência dentro de um processo político de discussão, por exemplo, da legalização ou não do aborto. O fato de o senhor ter esse posicionamento contra, isso vai, de certa forma, lhe movimentar numa discussão sobre o tema? Não, porque eu entendo que esse é um assunto polêmico, é um tema sensível e que cabe a cada cidadão decidir. E como é que cada cidadão, no meu entender, decide? Ele escolhe os seus representantes para o Congresso de acordo com a visão desses representantes. Então, se os representantes forem escolhidos dentro dessa lógica e se os representantes vierem a colocar um plano que, no meu entender e consequentemente, vai ser o resultado da demanda e do desejo da grande maioria da população, a mim só cabe acatar. Isso vale também para a legalização das drogas? No caso da legalização das drogas, eu não acho que seja uma coisa tão subjetiva quanto a questão do aborto, porque na questão do aborto existem muitas discussões de onde começa a vida. No caso da legalização da droga, eu entendo que tem um caráter mais prático de atuação, né? No caso específico, eu entendo o seguinte: o combate às drogas como a gente tem hoje não está funcionando bem, poderia funcionar melhor. Entretanto, eu entendo que neste momento, com uma quantidade enorme de problemas que nós temos, eu não traria uma nova variável para o processo que seria a descriminalização das drogas. Eu preferia, como gestor, buscando uma maior efetividade, maior retorno para a população, esperar um pouco mais, olhar o que está acontecendo no mundo, as experiências que estão sendo tentadas, que ainda tem pouco tempo, dado que é um problema grande, e identificar um modelo a seguir um pouco mais para frente, né? Enquanto a gente poderia estar resolvendo outros problemas do Brasil e vendo como é que essas experiências fora estão se comportando. Então, no caso das drogas, no momento, eu não seria favorável a uma descriminalização e, nesse caso específico, eu faria valer esse meu posicionamento, ou pelo menos colocaria ele numa ampla discussão para a gente buscar uma efetividade maior nos processos. Nessa esteira de assuntos polêmicos, o senhor já declarou ser favorável ao armamento, né? Revogar o Estatuto do Desarmamento. O senhor tem arma em casa? O senhor andaria armado? Não, eu não tenho arma em casa, nem pretendo armar, nem pretendo andar armado.
Mas eu entendo que aí, de novo, na questão de respeito ao indivíduo, a gente deve respeitar o direito dele de ter a arma e usar o direito da sua legítima defesa. Isso não quer dizer que eu vá usar, como eu já disse, eu não vou usar, e que ele, se por acaso usar de forma indevida, ele tem que ser muito responsabilizado por isso. Quer dizer, é muito o que a gente defende no Novo, liberdades com responsabilidades, né? E por que a gente defende o armamento no Novo? É contra o Estatuto de Desarmamento no Novo? Por dois motivos principais. Um, porque lá atrás foi feito um referendo e a grande maioria da população votou contra o desarmamento. E dois, por esse aspecto da liberdade. Nós acreditamos no cidadão. Então nós entendemos que ele tem que ter liberdade e ser responsável pelos atos que pratica. O senhor é do Rio de Janeiro, que chegou num nível máximo ali de violência. Teria feito alguma coisa diferente em relação à intervenção? A intervenção, no fundo, ela era necessária, né? Foi uma pena que a gestão do Rio, do governador, deixou que a coisa chegasse a esse ponto, né? Mas, dado o nível de criminalidade e principalmente a falta de liderança e a ausência de governo do Rio, não tinha outra opção que não fazer a intervenção, sabendo que ela foi feita de última hora, sabendo que ela foi feita no início com algum caráter eleitoral, mas de fato para a população tinha que ter sido feita, inclusive nas pesquisas que mostraram que 80%, 85% da população aprovou o processo. O que tem que ser feito agora com o novo governo é recuperar o processo de ataque à violência, melhoria da segurança na cidade do Rio, para que o mais cedo possível a gente possa tirar o Estado dessa situação de intervenção, porque isso tem que ser algo muito excepcional, né? Até para que a gente possa funcionar melhor, aprovar as eventuais reformas que precisam ser feitas, quer dizer, que quando você tem um Estado sob intervenção, você fica comprometido com esse processo legislativo. Agora, como em várias unidades da federação, o Novo, aqui em Brasília, ele tem candidatura própria ao governo, que é o Alexandre Guerra, o empresário Alexandre Guerra. Como que o senhor vai trabalhar nacionalmente para potencializar esses nomes que o Novo lançou nas unidades da federação? Uma das grandes vantagens do Novo, eu diria que desde o início do primeiro momento, quando a gente montou o partido, era não ser uma legenda. Isso era uma preocupação frequente, era ser uma instituição. E é interessante porque a gente fica vendo nesses processos eleitorais que os partidos são empurrados para a agenda de curto prazo e acabam virando legendas, né? E a gente quer se manter como instituição, que é fundamental para você ter os seus princípios e a visão de longo prazo, que é o que vai mudar o país, e não ter agendas pessoais que acabam interferindo no processo. E a gente pretende fazer isso não só com Alexandre, com os outros candidatos ao governo que a gente terá pelo Brasil, são mais 4, como também indo até os candidatos a deputado federal, deputado estadual e deputados distritais. Quer dizer, realmente trabalhar pelos conceitos, vendendo a instituição e montando um time, formando um time. Acho que esse é o grande diferencial, quer dizer, juntando pessoas que têm objetivos em comum, que têm pautas em comum, e formando uma equipe, porque é o que, no nosso entender, é o que você consegue mudar, é dessa forma, quer dizer, sozinho você não faz nada. Ainda, né, no tema Distrito Federal, nós, como capital da República, deveríamos ser vitrine, exemplo para o resto do país, mas vivemos aí dias difíceis, com muita carência em vários aspectos, né? Saúde, educação, transporte, segurança, está num nível absurdo. O senhor é a favor de um aumento no fundo constitucional para que a gente tenha mais condições aí de subsidiar uma melhoria em determinados setores, como, por exemplo, o da segurança pública? Eu entendo que primeiro a gente tem que atacar a gestão. Eu acho que a gente tem pecado no Brasil muito pela má gestão e não pela falta de recursos. A educação, por exemplo, vendo no nível geral da nação, é um exemplo. De 2012 para 2016, o Brasil colocou bastante dinheiro a mais na educação e no ranking do PISA, que mede o ensino fundamental, entre 70 países, o Brasil veio da posição número 57 e foi para 63, ou seja, piorou. Justamente. Então, o nosso problema é de gestão. O Brasil paga uma carga tributária de cerca de 35%, enquanto o Chile paga em torno de 20%, e a renda per capita no Chile é 50% maior do que a nossa, e as coisas funcionam. Então, e o Brasil tem escala, quer dizer, tem uma dimensão que poderia... Agora, de novo, quando a gente fala de gestão, é um pouco daqueles aspectos que a gente comentou. Falta uma valorização da equipe,
falta uso de tecnologia e muitas decisões tomadas pelos gestores, e é isso que a gente quer fazer a diferença com pessoas como o Alexandre, é o seguinte, elas são tomadas não visando melhorar o produto que é entregue à população, o serviço que é entregue ao cidadão, mas sim privilegiar algum grupo que tenha alguma demanda específica. Isso traz muita ineficiência, traz, eventualmente, a gente tem assistido corrupção, e esse é um ponto que a gente deveria atacar. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, né? Vocês estão num desafio de tentar se apresentar, de tentar mostrar para a população quem são, de onde vieram. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua história até chegar como pré-candidato à presidência da República. Eu sou formado em engenharia e administração de empresas, acabei começando a trabalhar como trainee, estagiário num banco e acabei fazendo carreira no mercado financeiro. E nunca tinha pensado em entrar na política. Acho que como a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo, pagava muito imposto, ia nas eleições lá tentando escolher o menos pior para votar. E a partir de 2008, 2009, movido aí por muita indignação com tudo que estava aí, cansado de pagar as contas e não ter uma representatividade adequada, e vendo um país como o potencial do Brasil, com rico em recursos naturais, um povo trabalhador e empreendedor, e a gente não conseguir ir para frente. E aí falei o seguinte, isso é um problema de gestão na área pública. Será que eu posso ajudar de alguma forma? E aí tentei fazer isso lá por volta de 2009, só que ao me aproximar de alguns políticos, a conclusão óbvia que me veio no primeiro momento foi o seguinte, você precisa de bons líderes para montar boas equipes, líderes que te inspirem, que deem bons exemplos, e eu nos contatos que eu tive, pelo menos inicialmente com esses políticos, eu não identifiquei isso. Eu falei, bom, mas se você não tem bons líderes, pessoas que tenham bons valores, você não atrai pessoas boas. Se você não tem uma boa equipe, gente boa, você não muda a máquina pública. Então eu voltei para trás, voltei para dentro de casa, conversei com alguns amigos e disse o seguinte, nós temos que levar gente nova para a política, para substituir, colocar lá perfis diferentes, que realmente sejam lideranças inspiradoras e que estejam preocupadas com a população brasileira e não só com a sua própria agenda. E a conclusão aí foi óbvia, eu falei, bom, mas como é que a gente faz isso? Estamos numa democracia, gostamos da democracia, isso é feito pelas instituições. E a forma de se fazer isso não é um atalho, entrar num partido já existente, onde você vai brigar por espaço. A forma de fazer isso é construir um partido com princípios e valores, sem um salvador da pátria, baseado em ideias, e foi isso que a gente começou a fazer no Novo. Então, em 2010, a gente resolveu colocar esse projeto em pé, trabalhamos 5 anos para obter o registro no final de 2015, e agora iremos participar das nossas primeiras eleições nível federal. Participamos as primeiras em 2016 em 5 cidades, elegemos vereadores em 4. Esses 4 vereadores cortaram de imediato 39 assessores, estão economizando aí 16 milhões de reais. Lembrando que no Brasil são 58 mil vereadores, então um potencial de economia. E o que a gente se propôs a trazer na política? Primeiro, trazer gente diferente, trazer gente nova, que está saindo da zona de conforto, a gente comentou aqui com o Alexandre, que está saindo da zona de conforto, está saindo do seu negócio para vir, para dar uma contribuição para melhorar a sociedade. É isso que a gente está fazendo e um compromisso muito firme de dizer o seguinte, nós vamos fazer as coisas corretas, nós não vamos pegar atalho, nós, na dúvida entre o melhor e o certo, sempre faremos o certo. Agora é um desafio, porque você precisa convencer as pessoas boas a saírem da zona de conforto, a virem para a política, se exporem, o que não é tradicional, e enfrentar a resistência do mundo político que, infelizmente, nos últimos anos, trabalhou única e exclusivamente para se perpetuar no poder, às custas do suor do povo brasileiro. Então, é essa mudança que a gente tem que fazer. O nosso principal desafio é, de fato, divulgar as ideias. Eu nunca tinha me imaginado sair candidato, estava como dirigente do partido até o meados do ano passado, mas aí, em conversa com o partido, achamos que a gente tinha que ter um representante, que eu era a pessoa que deveria sair. E no partido é interessante porque quem é dirigente do partido não pode ser candidato e vice-versa, né? Porque nós entendemos que é uma forma de você garantir que o processo político, o processo eleitoral não vai interferir no partido e não vai mudar os valores, a visão de longo prazo. Então, e quem está lá no partido tem a obrigação de fiscalizar quem está sendo candidato, o que é muito saudável, né? Agora, pré-candidato, quando a gente anunciou hoje que a sua entrevista, que a gente recebeu uma pergunta que chamou nossa atenção. Geralmente a gente recebe algumas, mas muito especial chamou a nossa atenção, que o Brasil hoje tem mais de 7 mil cooperativas. Só no setor agropecuário são quase 2 mil, que garantem 200 mil postos de trabalho a brasileiros.
Quais são seus planos para essa importante área da economia? Olha, cooperativas são fundamentais porque é basicamente um grupo de pessoas que se reúne de forma voluntária para atender alguma coisa específica. O que a gente quer no Brasil, e aí serve para as cooperativas e para todos os outros, é tirar essa burocracia enorme e essa complexidade que é se fazer qualquer coisa no Brasil. Você vai tirar uma licença, vai montar um negócio, são 2 anos. Então, o que a gente quer é que poder deixar que as pessoas se associem para montar negócios, para... Fred, o nome do leitor, Fred. O Fred. Então, assim, a gente quer estimular muitas cooperativas, a gente quer estimular as pessoas a terem iniciativa, a montarem seus negócios. E como eu estava dizendo, no Brasil isso é uma dificuldade enorme, porque o sistema é feito para dificultar. Não é à toa, muita gente pergunta, como é que a gente vai gerar emprego para as 13 milhões de pessoas? Primeiro, não é a área pública que gera emprego. Quem gera emprego é o empreendedor, né? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar estabilidade jurídica, a gente tem que dar um custo de capital mais baixo, a gente tem que dar uma carga tributária menos complexa, a gente tem que dar liberdade para as pessoas empreenderem. E aí sim, elas podendo empreender, você vai poder acomodar essas pessoas que estão sem trabalho. Mas infelizmente no Brasil, o ambiente de negócio é muito ruim. É isso que nós precisamos alterar. Tá bom. Agradeço imensamente a entrevista. Muito obrigada, muito boa sorte. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E você, internauta, daqui a pouquinho a entrevista vai estar na íntegra aqui no portal metrópolis.com. Obrigado pela companhia.